Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 26 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar meditando na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 10, depois do 16 ao 18. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Continuamos a meditação de ontem sobre o transtorno dos emocionalismos espirituais e o perigo de ficar muito atarefados em nada fazer, ou seja, sermos baratas tontas espirituais que correm de um lado para o outro sem nada realizar de bom. Jesus era conhecido como o marceneiro, filho do marceneiro José, pessoa que sabia trabalhar e se manter, filho de trabalhador, homem de respeito. São Paulo diz: quem não quer trabalhar, nem coma. E seguindo o seu pensamento, podemos acrescentar: nem fale de Deus, porque seria uma profanação. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo, é o sinal que distingue as minhas cartas e a minha letra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem não trabalha, nem coma. Essa frase sintetiza bem a mensagem central do diário espiritual de hoje. O ser humano está sempre tentado de ir atrás de coisas emocionantes, novas, diferentes, fora do normal, porque isso dá adrenalina. No final da conta, é um modo para se drogar. Pelo contrário, o terrível cotidiano, a rotina do dia a dia, nos aborrece. Queríamos ganhar a salvação em um piscar de olho, sem fadiga, depois de um momento emocionante. Podemos dizer que nem sequer atravessamos o Mar Vermelho e já queríamos colocar pé na terra prometida. Estamos esquecendo os 40 anos de deserto que nos espera. Esquecemos do caminho lento, constante, sempre o mesmo, rumo à terra prometida. Não se entra no céu num dia de conversão. Uma coisa é a libertação, a passagem do Mar Vermelho, e uma outra é a caminhada do Êxodo. Um dia explicaremos isso com mais detalhes, mas o que hoje podemos dizer é que neste terrível cotidiano, nesta rotina que nunca muda, o trabalho tem um papel importantíssimo. O trabalho nos ensina a fidelidade nesse terrível cotidiano. Não se constrói um avião em 3 minutos. Um cirurgião não se forma em 3 dias, mas em 10 anos de estudo e muitos outros anos de experiência prática. Não se edifica um prédio em 3 dias, não se constrói uma rodovia em 3 dias. Tudo o que é bom custa. Não se cria um filho em 3 dias, mas em 20 anos. Não tem nada de valor que não exija empenho, dedicação constante e firme por milhares e milhares de dias. As pessoas que não querem enfrentar a dureza do trabalho ficam delirando e falando que o mundo está acabando, que não precisa mais trabalhar,
e tenta enfiar um monte de minhoca nas cabeças fracas de quem está ao redor delas, como lemos na leitura de ontem e de hoje. Estas pessoas preguiçosas tentam justificar sua preguiça com raciocínios religiosos, que São Paulo corta na raiz. Quem não trabalha, nem coma. São Paulo continua dando o exemplo de si mesmo. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Quem é de Deus trabalha, esta é a verdade. Quem é do inimigo inventa minhocas místicas para se eximir da ordem que Deus deu desde a criação, cultivar o mundo, cuidar do mundo. Não é por acaso que Jesus, o Filho de Deus encarnado, quis dedicar a maior parte da sua vida ao duro trabalho de marceneiro. Diz o Catecismo da Igreja, no número 2427, o trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, umas com as outras, a obra da criação, dominando a terra. Portanto, o trabalho é um dever. Se algum de vós não quer trabalhar, também não coma. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando o que o trabalho tem de penoso em união com Jesus, o artesão de Nazaré e crucificado no Calvário. O homem colabora, de certo modo, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, levando a cruz de cada dia na atividade que foi chamado a exercer. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. Não existe cristão preguiçoso, não existe cristão ocioso, porque seria uma fonte de vício sem fim. Jesus faz do trabalho uma das características fundamentais de Deus. O meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Portanto, quem não trabalha seguramente não é de Deus. Seu Pai trabalha sempre e o seu Filho encarnado nos mostrou, com 20 anos de duro trabalho de marceneiro, como Deus vive nesta terra. Então, quem somos nós para desprezar o trabalho? Se esquivar do trabalho com raciocínios místicos leva a se tornar baratas tontas espirituais, que vivem de turismo espiritual, de uma emoção para outra, de uma igreja para outra. O ócio preguiçoso e a emoção são o rei e a rainha do indolente, muito atarefado e nada a fazer. São Paulo nos alerta: o cristão, o evangelizador, se caracterizam pelo trabalho sério, responsável, espontâneo, não movido a toque, mas ativo, cheio de iniciativa, empreendedor. O cristão dá o sangue no trabalho porque está consciente de que o trabalho constrói a sociedade e o bem comum. Pense um pouco em todos os médicos e enfermeiros que foram e são de linha de frente nessa pandemia. Um médico não arrisca a vida pelo salário, mas para salvar vidas. Essa é uma vocação. O dinheiro não basta para fazer bem o nosso trabalho. Trabalho e vocação coincidem para nós cristãos, porque vivemos a vocação dentro do trabalho. Esse é o caminho comum de todos os fiéis leigos, que com seu trabalho santificam o mundo.
O banco do marceneiro é o altar do trabalhador chamado a santificar o mundo com suas mãos calejadas e o suor do seu rosto. Muito mais poderíamos dizer, mas por hoje isso basta para refletirmos e vivermos de maneira coerente ao que São Paulo fala e ensina. Quem não trabalha nem coma. Você também coma somente o que o teu trabalho merece. Vamos parar um momento e vamos verificar se trabalhamos seriamente, com responsabilidade na nossa vida. Vamos agora ler novamente esse trecho de São Paulo, tão forte e claro que é uma autêntica cura para a nossa vida. Ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo, é o sinal que distingue as minhas cartas e a minha letra. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos neste momento para escolher um propósito que nos ajude a ser ativos, prontos, generosos nos nossos trabalhos durante o dia.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Quem não quer trabalhar, nem coma. Paz e alegria a todos. Eviteis todo irmão que tem uma vida desordenada. Paz e alegria a todos. Che vivrai, luce da sempre accesa in te.